Nós vamos falar sobre honra, fidelidade e lealdade. Esse tema ele é um tema bem amplo, né? Eu comecei a estudar e eu vi o quanto nós podemos aprender através desse tema. Nós temos 3 coisas aqui que nós poderíamos... Mas nessa manhã, queridos, eu vou falar sobre a honra. Amém? E nós vamos estudar sobre esse assunto. Fica pronto mesmo para abrir a sua Bíblia. Se possível, você anotar coisas, porque realmente vai ser uma manhã de estudo. Amém? Afinal de contas, nós estamos em uma escola bíblica dominical. Estamos em sala de aula. Amém? Então, para nós entendermos a respeito da honra na horizontal, nós primeiro vamos aprender a respeito da honra na vertical. Amém? Então, nessa manhã, nós vamos aprender o significado, né, de honra. Nós vamos estudar sobre essa palavra e vamos aprender a respeito da honra que nós prestamos a Deus. Amém? Então, primeiro, para nós entendermos o que honra é, nós precisamos compreender o que honra não é. Ok? Então, o que honra não é? Em primeiro lugar, honra não é tolerância. Amém? Honra não é tolerância, ou seja, suportar. A honra não é você suportar. Suportar alguém, suportar uma coisa. Então, a honra não é suportar. Em segundo lugar, a honra não é bajulação. Como podemos entender a bajulação, queridos? A bajulação, ela é você querer honrar alguém, fazer algo em favor de alguém para receber algo em troca. Isso é bajulação. É você favorecer alguém com uma segunda intenção, com um interesse oculto. Eu vou fazer tal coisa por fulano, porque fulano pode me favorecer em tal coisa. Você entende isso? Então, isso é bajulação. Eu tenho um objetivo de chegar em tal lugar, então, como eu tenho um objetivo de chegar em tal lugar, eu vou pegar esse caminho aqui para chegar nesse lugar. E, queridos, isso é bajulação, isso não é honra. Amém? Então, entendendo esses 2 pontos daquilo que honra não é, o que podemos entender, então, do que a honra é? Eu trouxe algumas coisas aqui bem boas, se você quiser anotar. Honra é fazer distinção, fazer diferença, recompensar, reconhecer, favorecer, é ter um olhar favorável, é tratar de forma especial, enobrecer, tratar alguém como incomum, distinguir, dar crédito. É muita coisa, não é? Para a gente entender o que honra é. Honra é preservar, manter, sustentar e acatar. Tudo isso é honra. Honra também é promover um bem para alguém com excelência e com princípio. Tudo isso é honra. Amém? E hoje de manhã nós vamos estudar tudo isso, vamos aprender a respeito desse assunto maravilhoso. Eu fui olhar o significado da palavra honra também no grego. O que é que essa palavra significa na palavra, né, no grego? Ela significa valorização. Algo de valor precioso, de peso, tal como ouro. Também é apreciação, estima e respeito. Tudo isso é honra. Você está aqui hoje pela manhã? Eu acredito que hoje pela manhã eu não vou ter muita resposta sua de glória a Deus e aleluia, mas está tudo bem. Amém? Porque eu sei que nós estamos aprendendo. Nós estamos recebendo da palavra do Senhor. E, queridos, a honra, né, que é essa valorização, que é você considerar algo como precioso, como algo de peso, como algo de comum. É você olhar para algo ou alguém e valorizar aquilo ou aquela pessoa. Isso é honra. E a honra ela pode ser demonstrada através de uma atitude, de uma palavra ou de um pensamento. Eu quero trazer aqui para nós uma passagem em que nós vamos entender a honra por meio da atitude. Você pode abrir em Malaquias capítulo 1, por favor. Malaquias capítulo 1. Nós vamos ler algumas passagens hoje pela manhã. Malaquias capítulo 1, eu quero ler com você a partir do verso 6. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Então fica fácil, você vai lá em Mateus, volta um pouquinho
e você vai encontrar Malaquias. Capítulo 1, verso 6, assim: o filho, veja o que Deus está falando, ele diz aqui: o filho honra o pai, e o servo ao seu amo. Se eu, pois, sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o amo, onde está o temor de mim? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis: em que temos nós desprezado o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão profano e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que pensais que a mesa do Senhor é desprezível. Pois quando ofereceis em sacrifício um animal cego, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o doente, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Verso 9. Agora, pois, suplicai o favor de Deus para que se compadeça de nós. Com tal oferta da vossa mão, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Oxalá que entre vós houvesse até um que fechasse as portas, para que não acendesse debalde, ou seja, à toa, o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei a oferta da vossa mão. Amém? Deixa a gente ver o próximo nós e comunicando, queridos, porque nós podemos receber essa palavra. Ele está falando aqui com os sacerdotes e repreendendo eles pela qualidade da oferta em que eles ofereciam ao Senhor. Mas a questão, queridos, não estava simplesmente na qualidade da oferta, mas na disposição do coração com a qual eles estavam oferecendo aquilo. Ou seja, para eles, nesse momento, Deus era algo comum, algo desprezível, porque eu não vou ter zelo naquilo que eu vou oferecer. Eles estavam pegando animais mancos, animais que eram pegos, sei lá, por lobos e eram lá machucados. Eles estavam pegando animais cegos e oferecendo esses de má qualidade perante o Senhor. Para eles, ele diz assim: se você pega essa oferta e oferece diante do seu governador, eu te pergunto, ele vai aceitar? Sabe, queridos, às vezes nós somos muito zelosos em oferecer aquilo que é muito bom para as pessoas que estão perto de nós, que nós queremos honrar. Mas será que temos tido o mesmo zelo para com Deus? Às vezes estamos dispostos a ir no shopping, comprar um presente muito caro para dar a alguém porque amamos essa pessoa e queremos honrar ela. Mas será que temos a mesma disposição de coração para fazer com o Senhor como quando vamos oferecer algo para Ele? Oh, aleluia! A gente pode identificar que esses sacerdotes, queridos, quando eles pegavam esses animais e eles faziam a escolha, a seleção ali no que eles tinham, né, para oferecer às pessoas quando iam oferecer diante do sacerdote esses animais, eles faziam uma seleção. Então, obviamente, havia animais de melhor qualidade e qualidade inferior. E talvez no coração desses homens o pensamento era o seguinte: ora, esse animal vai ser queimado mesmo? Uma parte vai para o lixo, outra parte vai ser comida pelo sacerdote, outra por mim mesmo estou oferecendo sacrifício. Qual o problema desse animal ser cego? É melhor eu pegar aquele que é perfeito e vender, porque aí eu vou ter um melhor lucro. Isso revela um coração de desonra. Por quê? Porque está se oferecendo a Deus e por isso está desconsiderando Deus. Está considerando Ele como algo comum, como algo corriqueiro, como algo desprezível. Então, eu ofereço qualquer coisa a Deus, Deus entende. E aí eu faço como o pastor Paulo sempre diz aqui, né? Deus pode até entender, a gente só não sabe se Ele vai concordar. Amém? Porque na sequência, no final do verso 10, Deus diz: eu não tenho prazer em vós. Por meio da oferta, aquele povo estava revelando o seu coração. E sabe, queridos, nós podemos identificar o nível da honra que nós temos para com Deus
através da nossa oferta. E eu não estou falando de valor, mas eu estou falando do valor que nós temos dado ao que temos dado ao Senhor. Amém? Você está aqui hoje pela manhã? Vai para Gênesis capítulo 4. Talvez eu precise de alguns seguranças, alguns diáconos aí na hora de ir embora, mas está tudo certo, amém? Os anjos me guardam. Gênesis capítulo 4. Eu quero ler a partir do verso 4, essa é uma passagem bem conhecida nossa, queridos. E no verso 4 diz assim, Gênesis capítulo 4, verso 4 diz: Abel também trouxe dos primogênitos, e a gente pode entender primogênito como primícia, como primeiro, como que há de melhor, amém? Ele trouxe das primícias, do primogênito das suas ovelhas e da sua gordura. Ora, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Pelo que irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Aqui diz, queridos, que Deus, ele atentou primeiro para Abel, ou seja, o coração dele em ofertar o que estava ofertando, e depois para a sua oferta. Mas também diz que ele atentou para Caim e para a sua oferta. E a Bíblia diz que Caim pegou alguns frutos do solo. Ele pegou qualquer coisa. E sabe, queridos, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que temos oferecido, não só no que diz respeito a uma oferta que trazemos aqui no altar, mas também aquilo que temos oferecido como adoração, aquilo que temos oferecido como serviço para o Senhor. Amém? Porque o envolvimento do nosso coração nisso, queridos, vai fazer com que Deus se agrade ou não de nós. Porque essas coisas, elas não podem ser mecânicas na nossa vida. Nós não podemos ser cristãos técnicos, que já faz as coisas no automático. Não, eu já sei que no culto, por exemplo, eu levanto minha mão, eu fecho meus olhos, eu canto a música que está lá no projetor, né? E eu já sei as coisas estão automáticas, mas, queridos, Deus está além disso. Amém? O nosso coração precisa estar envolvido nisso. O nosso coração precisa estar rendido ao Senhor nesse momento, entendendo que o que eu estou fazendo é para Ele. E eu preciso colocar valor nisso. Você está comigo aqui? Graças a Deus. Abre comigo lá em Marcos capítulo 12. Talvez alguns pensem assim, Deus não se importa tanto com isso. Deus não está tão interessado, tão envolvido nisso. Queridos, lá em 1 Samuel capítulo 2, verso 30, Deus falando com o sacerdote Eli, que ele fez coisas más, né, perante o Senhor, ele foi um mau sacerdote, ele criou mal os seus filhos, e Deus, ele disse para esse sacerdote, ele disse, aos que me honram, eu honrarei, e aos que me desonram, eu os desprezarei. E nós precisamos, queridos, identificar como está o nível de honra para com Deus em nosso coração. Amém? Aqui em Marcos capítulo 12, no versículo 41, é uma passagem muito interessante. Marcos 12, verso 41 em diante diz: E sentando-se Jesus defronte do cofre das ofertas, observava como a multidão lançava dinheiro no cofre, e muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, lançou 2 lectos que valiam 1 quadrante. E chamando ele os seus discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo que esta pobre viúva deu mais do que deitavam oferta no cofre, porque todos deram daquilo que lhe sobrava, mas esta, da sua pobreza, deu tudo o que tinha, mesmo todo o seu sustento. E a gente precisa compreender essa questão da tão famosa oferta da viúva pobre. Porque as pessoas acham que está ligada a moedas. Mas sabe, queridos, que a oferta da viúva pobre não estava ligada às moedas. E quando a gente vai para o valor de hoje, esse valor que ela ofertou seria em torno de 2 a 4 centavos de real. E talvez esse valor nem pague o valor do envelope que você ofertou hoje. De tão baixo que era. Mas a questão não estava no valor, a questão estava no coração daquela mulher. Se nós vamos dar a oferta da viúva pobre, nós vamos dar aquilo que seria o nosso sustento. Qual seria o seu sustento hoje? 2 ou 4 centavos? Não compra nenhum pão. Mas foi o que ela ofertou diante do Senhor. E Jesus identificou o coração daquela mulher.
Você está comigo? Então nós precisamos ter cuidado, queridos, para que no momento em que nós vamos ofertar ao Senhor, nós não ofertemos pensando, eu estou dando a oferta da viúva pobre porque eu estou dando moedas. Não, eu estou dando a oferta da viúva pobre porque eu estou dando o meu melhor. Talvez o seu melhor seja R$1.000. Talvez o seu melhor seja R$5.000. Talvez o seu melhor seja R$100.000. E por que você se escandaliza com uma oferta dessa, queridos? Você acha que a oferta é só 5 e 10 reais? A Bíblia diz, queridos, que no início da igreja primitiva, as pessoas vendiam terrenos e pegavam o valor do terreno e depositavam aos pés dos apóstolos uma oferta. Será que nós estamos dispostos a fazer o mesmo? Não estou dizendo para que você faça isso, mas como está o nosso coração com relação a isso? E se Deus, queridos, pedir a nós o que nós temos de melhor hoje, talvez o que você tem de melhor hoje seja sua casa, seu carro, eu não sei, o bem que você tenha. Será que temos o mesmo coração que Abraão? Porque Deus chegou para Abraão e disse, olha, me dê o seu filho, o seu único filho. Deus ainda quis destacar para ele que era a única coisa que ele tinha, era o único filho que ele tinha. Não bastou dizer filho, ele disse único. E sabe, queridos, a Bíblia não mostra má vontade em Abraão. Pelo contrário, ele pega o seu filho e leva até o monte para sacrificá-lo. Teve que o anjo parar a ação, porque senão Abraão teria sacrificado aquele menino. Você está comigo aqui? Ele era o que ele tinha de melhor. A Bíblia diz que Abraão era riquíssimo em gados, em prata, em ouro. Mas Deus olhou para tudo aquilo e disse, o melhor que você tem é seu filho, eu quero seu filho. E se Deus te pedisse hoje o melhor que você tem, o que você faria? Oh, aleluia! Deus está falando, amém? Querido, sobra não reflete honra. Não adianta a gente ir fazer a nossa compra de supermercado do mês e aí sobrou R$3 lá. Não, esse aqui é do Senhor. Misericórdia, mas muitos se comportam assim. E sabe o que isso reflete, queridos? Às vezes, de uma forma inconsciente, reflete um sentimento de desonra para com o Senhor. Eu vou oferecer o que sobra. Eu vou oferecer qualquer coisa. Vai comigo em Isaías 29. Diga assim, Deus está falando. Agora, para ficar melhor, diga assim, Deus está falando comigo. Fica tranquilo, porque antes de doer em você, doeu em mim. Então, tá tudo bem, amém? A gente está no mesmo barco. Isaías 29, verso 13, diz assim. Isaías, livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 29, versículo 13. Isaías 29, 13 diz assim. Por isso o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas tem afastado para longe de mim o seu coração, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens aprendidos de cor. Amém? Então a verdadeira honra, queridos, vem de um fluir de um coração que tem Deus. Ele diz, esse povo me honra com os lábios, mas o que está dentro, o seu coração está bem distante de mim, está desconectado de mim. Podemos, na nossa ação, achar que estamos honrando a Deus, mas por dentro está a desonra. Sabe aquela história do menino que o menino está em pé, a mãe diz, menino, senta. E o menino, não vou sentar. Vai, menino, senta. Não, não vou sentar. Senta, menino. Eu vou sentar, mas por dentro eu estou de pé. A atitude de fora é uma, mas a de dentro é outra. E sabe, queridos, que isso pode acontecer conosco quanto à honra para com Deus? A nossa atitude de fora pode ser uma, mas a atitude de dentro pode ser outra, totalmente diferente. Deus está falando aqui, esse povo me honra com os lábios. Sabe falar as palavras certas. Sabe o evangeliquez, né? Usado. Mas o coração está desconectado de mim. O coração não tem nada a ver comigo. E a Bíblia diz, queridos, que Deus, ele sonda o nosso coração. Amém? Amém. Aleluia!
Aleluia! O antônimo de honra é desonra. E ela vem da palavra grega etimia. E sua definição é não demonstrar respeito ou valor. Tratar como comum, ordinário ou servil, superficial, que nos desfazemos facilmente. Isso é desonra. Então, a gente precisa analisar se nas nossas atitudes para com Deus, inclusive daquelas que vêm do coração, se estamos nesse nível aqui de desrespeitar, de desvalorizar, de desconsiderar facilmente, desprezar. Vou fazer igual o nosso amado pastor Bud. Tá ficando quieto, irmão. Mas está salvando a nossa vida. Graças a Deus por isso. Abre lá em Marcos capítulo 6, nós vamos ver uma ação aqui que vai nos ensinar algo. Vai nos ensinar algo poderoso, queridos. Marcos capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 1. E nós vamos aqui o resultado ou a recompensa da desonra. Marcos capítulo 6, verso 1, diz assim: Saiu Jesus dali e foi para a sua terra, e os seus discípulos o seguiam. Marcos capítulo 6, verso 1, verso 2. Ora, chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ao ouvi-lo se maravilharam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe é dada? E como se fazem tais milagres por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se dele. Então Jesus lhes dizia: um profeta não fica sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. E não podia fazer ali nenhum milagre. Alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, e admirou-se da incredulidade deles. Em seguida, percorria as aldeias circunvizinhas, ensinando. Queridos, essa passagem revela para nós a atitude da desonra daquelas pessoas para com o próprio Jesus. Eles olharam para Jesus como ora, a gente não conhece seu pai e sua mãe? A gente não conhece os seus filhos, né, os seus irmãos? Ele, quando era pequeno, não jogava bola aqui com os nossos filhos? Né? Então, olharam para Jesus como uma pessoa comum. E é interessante que a Bíblia diz que Jesus não curou porque não quis. Ou seja, Jesus ele identificou a ação da desonra daquelas pessoas e disse: pronto, não vou curar, não quero. Não, a Bíblia diz que ele não pôde. Amém? Porque a atmosfera da desonra impede o fluxo da fé. Agora, também é verdade que a atmosfera, queridos, da desonra, ela libera o fluxo da incredulidade. Será, queridos, que no nosso meio não temos visto tantos milagres porque temos desenvolvido uma atmosfera de desonra? E como é que desenvolvemos uma atmosfera de desonra? Queridos, quando o poder de Deus está liberado em um lugar, assim como Jesus estava naquele lugar, e estamos mexendo no celular, e estamos conversando com o irmão, e estamos abrindo a Bíblia quando não é momento de abrir a Bíblia. Estamos distraídos e dispersos. Queremos nos comportar muitas vezes em um culto como nos comportamos no cinema. Pronto para fazer naquele lugar. Pelo contrário, eles foram analisar. Peraí, mas eu conheço essa pessoa. E quando isso acontece, queridos, desprezamos a unção. E porque desprezamos a unção, os milagres não acontecem. Eu acredito que muitos de nós podem estar se perguntando: cadê os milagres? Aí você pode colocar antes dessa pergunta: cadê a honra? Até a forma como nos sentamos na cadeira reflete se estamos em honra ou não. Se estamos hoje pela manhã ouvindo uma palavra como essa, mas pensando no almoço, isso é desonra. Não é desonra comigo, é com a palavra.
com a unção de Deus que está aqui, queridos, para manifestar os milagres que nós precisamos. Vai para Mateus 22, por favor. Mateus 22. Até no nosso glória a Deus, queridos, refletimos se estamos em honra ou não. Mateus 22, a partir do versículo 17. Mateus 22, 17 diz assim. Você abriu na sua Bíblia, Mateus 22, 17? Diz, dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, percebendo a sua malícia, respondeu, por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um denário. Perguntou-lhes ele, de quem é essa imagem e inscrição? Responderam, de César. Então lhes disse, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Queridos, Jesus, nesse momento, ele foi confrontado por alguns, perguntando se era lícito pagar o imposto. Porque, na verdade, na mentalidade dos judeus, o Messias viria para libertar eles da tirania do governo de Roma. Então, quando eles olham para Jesus, pronto, vão ficar livres até, inclusive, dos impostos. E aí eles experimentam Jesus perguntando, Jesus, é lícito pagar imposto? Jesus pega uma moeda, pede a eles uma moeda, e na moeda está lá a figura de César. E ele diz, nós precisamos fazer algo. Nós precisamos dar a César o que é de César. Mas aí, queridos, ele acrescenta algo poderoso. Ele diz, nós precisamos dar a Deus o que é de Deus. Tem aquilo, queridos, que nós vamos destinar a homens, mas tem aquilo que é especial e é para Deus. Amém? Nós precisamos ter esse coração, queridos, da honra que nós vamos dar a homens, mas a honra que nós damos a homens não vai ser a mesma honra que nós vamos dar a Deus. Você entende isso? É só uma questão de a gente entender o que Jesus está querendo dizer aqui. Essa semana eu fui muito abençoada com o testemunho de Renata, de Fabiano. Ela compartilhou algumas coisas comigo, uma das coisas que ela estava falando comigo, e eu achei muito interessante. Eu vi, queridos, uma honra fluindo tão forte do coração dela para Deus. Com tanta intensidade, que eu ouvindo o que ela estava me falando, estava me emocionando. De perceber a unção naquele momento, queridos. Ela não está aqui no púlpito, mas pense na unção de honra fluindo na vida dela para Deus. Ela citou essa passagem, ela disse, ora, a Bíblia diz que existem aquilo que a gente tem que dar para César e aquilo que a gente tem que dar para Deus. O nosso imposto, nós pagamos ele do bruto que recebemos ao governo. Agora, por que para Deus eu vou dar do líquido? Três pessoas concordaram. Queridos, eu vi ali a honra dela para com o Senhor. Ora, por que eu vou honrar mais o governo do que eu honro o meu Deus? Você está comigo aqui, queridos? Então nós precisamos avaliar como está o nosso nível de honra para com o Senhor. Amém? Abre comigo em Gênesis 14. Eu creio que essa palavra agora pela manhã ela vai ser bem rapidinha, eu não vou demorar, a gente vai já encerrar. Mas eu sei que vai abençoar a tua vida, amém? Gênesis 14, eu quero ler com você um momento da vida de Melquisedeque. Que ele teve um encontro com Abraão e Abraão reconheceu nele essa pessoa representante de Deus. Amém? Gênesis 14, verso 17, diz assim. Todos abriram Gênesis 14, verso 17, diz. Depois que Abraão voltou de ferir a Quedorlaomé e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Verso 18, ora, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, pois era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou a Abrão, dizendo, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão
deu-lhe o dízimo de tudo. É certo, queridos, que nós vamos aprender a respeito, né? Estamos aprendendo a respeito da honra que nós precisamos dar a Deus. Mas a honra que nós damos a Deus não quer dizer que nós vamos anular a honra também que vamos dar aos homens. Ela só não pode ser igual. Por quê? Porque Deus está acima de todos. Amém? A honra que prestamos para Ele é só para Ele. Amém? Agora, isso não anula a honra que nós vamos também prestar a homens. Aqui nós vemos Abrão se encontrando com esse rei. Ele vinha de uma batalha, ele havia vencido essa batalha e ele estava com os despojos. E quando ele encontra com esse homem, Melquisedeque, esse sacerdote do Deus Altíssimo, a Bíblia diz que esse homem o abençoa. Ele recebe aquela bênção e ele decide no coração dele entregar o seu dízimo. Entregar 10% de tudo aquilo que ele havia pego como despojo naquela vitória que ele teve naquela batalha. Você está comigo aqui? Ele honrou aquele homem, ele recebeu a bênção e ele honrou aquele homem. E, queridos, nós aprendemos que a unção que nós honramos é a unção que nós vamos receber. Amém? Se nós honramos a unção, nós recebemos dela. Se nós honramos a unção que está liberada, queridos, no ambiente em que nós estamos, nós vamos ser iniciados por ela. E ele recebeu aquela bênção daquele sacerdote e ele decidiu. É interessante que o sacerdote não disse a ele o que ele tinha que fazer, mas o coração de honra dele decidiu fazer isso. Queridos, a gente não vê registro antes, né, desse capítulo de uma instrução dessa prática, mas eu creio que ele era um homem com um coração tão de honra para o Senhor e para os princípios de Deus que ele decide fazer isso. Ele decide dar o dízimo honrando aquela unção, honrando aquele homem como representante de Deus. Você está comigo aqui? E sabe, queridos, nós precisamos, inclusive, eu sei que, graças a Deus, o momento de dízimos e ofertas já passou. A Fernanda ministrou muito bem aqui para nós, então eu fico bem livre para falar sobre essas coisas. Nós vemos aqui que, trazendo um princípio para os nossos dias hoje, e os nossos dízimos, queridos, que nós damos ao Senhor porque honramos a Ele, somos abençoados dele, como Fernanda falou aqui, porque recebemos dele capacidade, sabedoria, unção, e isso resulta, né, em salários, em prebendas, em ofertas, em presentes, seja lá o que for. E aí nós decidimos pegar uma parte disso e entregar para o Senhor. E quando nós fazemos isso, queridos, na nossa igreja, nós estamos honrando também a nossa igreja. Nós honramos o lugar onde nós estamos congregando. Porque, queridos, se eu e você, nós não devolvemos o nosso dízimo e nós não ofertamos, isso reflete em nós um pensamento, qual? Eu não me importo se a igreja está com um aluguel atrasado ou não. Eu não me importo se o meu pastor ele tem sustento ou não. Queridos, eu ouvi uma pergunta e eu vou trazê-la para você hoje. Se o fato dessa igreja estar com as portas abertas dependesse do seu dízimo e sua oferta, ela permaneceria aberta? Mas eu sou tão abençoado pela Verbo da Vida e Vitória da Conquista. Pastor Paulo é tão maravilhoso. Leilane, meu Deus. Graças a Deus pelos anjos que me guardam. Amém. Deixa eu te falar, queridos, nós precisamos considerar essas coisas, porque nós dizemos tanto que amamos a essa casa, queridos, mas o que temos feito para mantê-la? Para que outras pessoas possam se chegar aqui e ser abençoadas também, como nós temos sido, queridos. Amém. Não, mas eu não vou dar porque não precisa. Queridos, essa decisão não é sua. Porque quando a gente pensa assim, nós estamos dizendo para o Senhor que alguns princípios da Bíblia nós não queremos praticar. Inclusive, a gente está dizendo para Deus, Deus, olha, em alguns princípios eu concordo com você, outros não. Então, na verdade, eu acho que você estava até equivocado sobre algumas coisas que você colocou na palavra. Não falamos isso com a nossa boca, mas as nossas atitudes sim. Oh, aleluia.
Eu vou fazer igual Paty, né, irmã de Leilane. Me ama até o fim, me ame para sempre. Amém. Abre em Marcos capítulo 14. Vamos avançar, queridos, vamos avançar. Marcos 14. Oh, aleluia. Marcos 14, amém. A partir do verso 3. Marcos 14, verso 3. Marcos 14, do verso 3 em diante, diz assim: estando ele em Betânia, Jesus, reclinado à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, cheio de bálsamo de nardo puro de grande preço, e quebrando o vaso, derramou-lhe sobre a cabeça o bálsamo. Mas alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício do bálsamo? Pois podia ser vendido por mais de 300 denários, que se dariam aos pobres. E bramavam contra ela, ou seja, repreendiam a ela severamente. Jesus, porém, disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou uma boa ação para comigo. Porquanto os pobres sempre os tende convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, a mim, porém, nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todo o mundo, onde quer que for pregado o evangelho, também o que ela fez será contado como memória sua. Queridos, essa passagem nos ensina tanta coisa. A gente poderia passar amanhã só falando sobre ela. Mas a gente vê aqui essa ação de considerar quem Jesus era. Considerar a importância e o valor que ele possuía. Aquela mulher, Maria, irmã de Marta, de Lázaro, ela pega então esse vaso de alabastro e é interessante porque ela não abre, ela quebra. Nem o vaso ela quis aproveitar depois. Ela quebrou. Ela quebra aquele vaso e ela derrama sobre Jesus. E alguns que estavam ali, quando ouviram aquilo, porque sabiam do valor daquele nardo, eles disseram: como é que pode isso? Que desperdício. A Bíblia diz aqui, queridos, que eles bramavam. Eles gritavam com ela: por que você fez isso? Que desperdício, você é louca. Quem já viu jogar um negócio desse fora? Imagina até homem dizendo, porque é mulher. Imagina até homem dizendo: você é louca. E, queridos, naquele momento, Jesus, ele vê aquele cenário, ele vê aquela cena e diz: espera aí, vocês tenham calma. Porque o valor que vocês não me deram, ela me deu. Ela fez algo que, inclusive, estava na sequência das profecias. Ela me ungiu para a sepultura. Queridos, a honra nos coloca na rota do profético. E foi isso que aconteceu na vida dessa mulher. E sabe, Jesus disse: olha, aonde for pregado o evangelho, a história dela vai ser contada. Queridos, nos 4 evangelhos é contado esse episódio. Mas apenas no livro de João, no evangelho de João, é contado sobre, por exemplo, a ressurreição do irmão dela, Lázaro. Isso lhe diz alguma coisa? Jesus, queridos, ele honrou aquela mulher em um nível tão alto, que isso criou um impacto naqueles que escreveram os evangelhos, ao ponto deles repetirem a história. E até hoje, em todo o mundo, essa história ela é pregada e falada. Por quê? Porque enquanto eles viam a Jesus na casa de Simão, pessoa comum, embora eles estivessem dando uma suposta honra para ele, porque convidou ele para jantar, mas, querido, só aquela mulher, de fato, reconheceu quem ele era. Porque ela pegou o que ela tinha de maior valor, eu posso dizer, e quebrou sobre Jesus. Ela disse: eu não quero ficar nem com frasco. Porque até o frasco naquela época tinha valor. Você entende? Oh, aleluia. Tá ficando quieto? Mateus 10. Vamos lá. Queridos, a gente vê... Deixa eu só corrigir algo aqui, para que você não pense que eu quis dizer outra coisa. Quando eu disse que eu falei que eram homens bradando com mulher, não é machismo, não. Mas o fato dela estar desperdiçando.
né? E algum homem poderia olhar para dizer, minha filha, que desperdício aí, custou tão caro. Eu bem sei o que é trabalhar para comprar isso aí, né? Eu bem sei o que é o custo disso aí, mas é nesse sentido, amém? Você compreendeu isso? E, queridos, nós vemos aqui que Judas, ele olha para Jesus, porque Jesus, embora ele andasse com Jesus, ele reproduziu a atitude daqueles que, na terra de Jesus, olharam para Jesus e viram ele uma pessoa comum. E por isso Jesus fez aquele comentário, dizer que não há profeta sem honra, senão na sua terra. E isso, queridos, não é uma doutrina. Porque parece que é uma doutrina. A gente costuma honrar geralmente mais quem é de fora. Mas os da casa a gente já não tanto. Porque convive, porque é comum, porque tem intimidade. Você entende? E foi. Ele já estava tão íntimo de Jesus que ele considerava Jesus uma pessoa comum. Ou seja, Jesus não valia aquele vaso de pasto, mas Jesus valia 30 moedas de prata. Jesus para ele valia pouco. Você entende como estava o coração dele com relação a Jesus? E nós precisamos avaliar como está o nosso coração para o Senhor. Agora, quando nós entendemos como está o nosso coração para com o Senhor, a gente também pode perguntar como está o nosso coração para aqueles que Ele envia. Amém? Você abriu aí Mateus 10? Verso 40 diz. Mateus 10, verso 40. Diz assim, quem vos recebe, ou seja, recebe favoravelmente ou com hospitalidade, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá a recompensa de justo. E aquele que der até mesmo um copo de água fresca a um desses pequeninos, na qualidade de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. Então, o que é que nós vemos aqui Jesus ensinando para nós, queridos? Nós vemos aqui uma cadeia de honra. Ele fala sobre o profeta, ele fala sobre ele mesmo, ele fala sobre o profeta, ele fala sobre o justo e ele fala sobre o pequenino. E às vezes nós podemos pensar assim, mas eu honro a Deus, mas não honro aquele a quem ele enviou. Eu não honro o pastor, eu não honro o profeta, eu não honro o líder de departamento, eu não honro meus irmãos, eu não honro meu pai, eu não honro minha mãe, eu não honro meu cônjuge, eu não honro meu chefe, eu não honro o governo, mas eu honro a Deus. Queridos, essa honra, ela está mal compreendida. E por ela estar mal compreendida, não é uma verdadeira honra para com Deus. Porque se nós temos consciência do que é honra e honramos a Deus, consequentemente também honramos a quem Ele envia. Amém. E eu aprendi, queridos, que toda a autoridade que está sobre a nossa vida, ela é escolhida por nós. A não ser o cônjuge. Você escolheu vir congregar aqui. Sim ou não? Amém? Foi uma escolha sua, foi uma escolha minha. Amém? Escolhemos o lugar onde vamos trabalhar, escolhemos, queridos, todo esse contexto de só não os pais. Eu falei cônjuge, não foi? Não, cônjuge a gente escolhe também, graças a Deus. Louvado seja o Senhor. O tempo das imposições passou, amém? Os pais, é isso mesmo, é a única esfera de autoridade que nós não escolhemos. Você está comigo aqui? Então, queridos, já que decidimos estar debaixo dessa autoridade, para que honremos a Deus, precisamos honrar a elas também. E como é que nós honramos? Entendendo o significado de honra. Qual é o significado de honra? Respeito, valor, não considerar comum, amém? Considerar precioso. Queridos, aquilo que é precioso para nós, como é que nós tratamos? Eu lembro que uma vez eu ganhei um brinco, e foi a primeira joia que eu ganhei. Eu fiquei tão encantada, porque eu nunca tinha tido uma joia na minha vida. E eu ganhei aquela joia, eu fiquei tão encantada, queridos, que eu comprei uma caixinha especial e diferente para separar das bijuterias. Uma honra maior, porque para mim tinha maior valor. Você entende? Então, aquilo que nós consideramos de maior valor, nós vamos ofertar honra. E como está a nossa honra nessas esferas de autoridade?
a gente pode pensar, olha, o pastor presidente dessa igreja eu honro, mas o líder do diaconato não. Me ame para sempre, amém? Pode acontecer, queridos. Pode acontecer, mas sabe, quando a gente diz que ama o pastor Paulo, né, e nós honramos a vida dele, nós honramos, assim como Deus que enviou a ele para ser o nosso pastor, nós também devemos honrar aquele que ele envia para estar em posições na nossa comunidade. Como nós falaríamos com o diácono se esse diácono fosse o próprio pastor te atendendo? Como trataríamos a pessoa da livraria? Eu vou puxar a brasa para minha sardinha. Como você trataria a pessoa da livraria se fosse o próprio pastor Paulo te atendendo lá? Como trataríamos as tias do departamento infantil se a própria tia fosse Leilane? Eita, aniversário da tia. Como trataríamos a diretora do Rema se a diretora do Rema fosse Leilane ou então o pastor Paulo? Mas sabe o que é? Em todas essas posições são eles, porque nós estamos lá em nome deles. Nós apenas representamos quem eles são. Em toda esfera, queridos. Você está comigo aqui hoje pela manhã, você recebe essa palavra? Que coisa boa, graças a Deus. Vai comigo em Atos capítulo 7, eu vou encerrar com essa passagem. Graças a Deus pela graça e pela unção. Atos capítulo 7, versículo 25. Atos capítulo 7, versículo 25. Queridos, olha para essa ministração hoje pela manhã como um espelho. Amém. Amém. Não para trazer condenação, mas para trazer correção. Queridos, eu garanto a você que quando eu acordei pela manhã, que eu olhei no espelho, não estava assim. Eu tive que tomar um banho, graças a Deus. Tive que, lavar o rosto, botar uma maquiagenzinha para não assustar os irmãos. Melhorar a situação. Só que para isso eu precisei da ajuda do espelho. Ele foi me mostrando que não estava tão bom e dentro daquilo que eu consegui enxergar, eu fui melhorando. Queridos, a palavra para nós tem esse mesmo efeito. Não é para trazer condenação, é para a gente olhar e dizer, meu Deus, eu estou errando nisso. Vou melhorar, vou consertar, vou fazer diferente agora. Você está comigo? Graças a Deus. Atos capítulo 7, eu quero ler a partir do verso 25, diz assim. Cuidava que seus irmãos entenderiam que por mão dele, falando de Moisés, Deus lhe havia de dar a liberdade, mas eles não entenderam. Ou seja, Moisés achava que o povo entenderia o seu chamado. Verso 26, no dia seguinte apareceu-lhes, quando brigavam, apareceu Moisés, e quis levá-los à paz, dizendo, homens, sois irmãos, por que vos maltratais um ao outro? Mas o que fazia injustiça ao seu próximo o repeliu, dizendo, quem te constituiu Senhor e juiz sobre nós? Ou seja, Deus levantou Moisés como um libertador e a gente aprende pela palavra que o chamado é desde o ventre. Então isso já ardia no coração dele, mesmo sendo um príncipe no Egito, ele sabia que era hebreu e ele via a opressão do seu povo. E queridos, aqui nesse momento, ele vai interferir numa discussão entre duas pessoas e quando ele vai tentar estabelecer a paz naquele momento, eles se levantam, olham para Moisés e dizem, quem que constituiu você, Senhor, e juiz sobre nós? Aí no versículo 35, há uma resposta sobre essa pergunta. O verso 35 diz assim, a este Moisés que ele havia repelido, dizendo, quem te constituiu Senhor e juiz, a este enviou Deus como Senhor e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Amém? Então, o que é que essa passagem está mostrando para nós? Que aqueles homens não reconheceram em Moisés a figura da autoridade enviada por Deus. Mas foi o próprio Deus quem enviou ele para ser Senhor e juiz. E sabe, queridos, às
vezes, por não concordarmos com uma coisa ou outra, ou não aceitarmos uma coisa ou outra, nós não queremos nos submeter à autoridade. Quem ele pensa que é? Quem ela pensa que é? Queridos, ele ou ela foi enviado por Deus para te abençoar. Foi enviado por Deus, ungido por Deus para te liderar, para te conduzir. E isso, queridos, é um lugar de bênção. Isso é um lugar de provisão. Amém? Então, quando nós honramos a essas pessoas, nós estamos honrando ao próprio Deus. Porque se aquele povo honra Moisés, estava honrando diretamente a Deus, porque Moisés estava ali em nome de Deus. Amém? Você se anima com isso? De verdade? Você se alegra com isso? Sabe, queridos, nós temos vivido em uma geração que tem pregado muito a respeito do feminismo, né, de tantas outras coisas mais, se levantando como uma bandeira de independência, mas existe uma cultura, queridos, na terra, mas há uma cultura diferente no céu. A cultura da terra é uma cultura de revolta, é uma cultura de rebelião, é uma cultura de se levantar contra a autoridade. Tanto, queridos, que agora a família está sendo desconstruída para tentar destruir, porque, queridos, quem não honra pai e mãe, não vai honrar professor, não vai honrar líder, não vai honrar pastor, não vai honrar governo, não vai honrar coisa nenhuma. Então é uma cadeia que o diabo destruído e a gente tem vivido nessa sociedade, mas nós não podemos ser contaminados por essa cultura. A cultura que deve nos nortear, quer dizer, é a cultura do céu, e a cultura do céu é uma cultura de honra. Amém? Quando nós andamos na honra, queridos, nós estamos, de fato, andando na cultura do céu. E se estamos andando na cultura do céu, nós estamos dentro de uma atmosfera de milagres. Talvez algumas coisas estejam enterradas, impedidas na nossa vida, porque nós não temos praticado a honra. Você está comigo aqui? A gente pode olhar, eu vou citar, me perdoa, Renata, citar seu nome mais uma vez, mas a gente pode olhar o quanto ela tem crescido e a sua família tem prosperado, porque ela entendeu a honra nessa área. E ela tem vivenciado as recompensas que essa honra tem trazido para a vida dessa família. Você está entendendo, querido? Em todas as áreas da nossa vida, experimentaremos a recompensa se praticarmos a honra. Vamos gerar, queridos, uma atmosfera de fé, baseado na honra que liberamos. Se queremos ver milagres extraordinários no nosso meio, queridos, precisamos ter essa atmosfera de honra. Honrar a unção, honrar aos dons, honrar a palavra. Amém?